Imagine por um momento que existe uma força oculta guiando muitos dos seus pensamentos, seus desejos e até as escolhas que você faz sem que você sequer perceba. Agora, reflita. Quanto do seu comportamento é influenciado não pela lógica ou por decisões conscientes, mas por algo primal, algo ancestral, algo profundamente enterrado nos recônditos da sua mente? E se eu te dissesse que essa força tem tudo a ver com o sexo, não no ato em si, mas na energia psicológica que ele representa? Hoje, revelaremos uma verdade que muitos resistem, mas da qual ninguém escapa. O poder inegável da sexualidade sobre a psique humana e o que o lendário Carl Jung descobriu sobre o que você está reprimindo. Fique comigo, porque o insight final é o mais transformador de todos. Ele revela não apenas por que essa força controla você, mas como você pode recuperar esse poder para mudar sua vida. Sexo é uma palavra que desencadeia uma cascata de reações: desejo, vergonha, confusão, poder. Mas por quê? Por que ele tem tanto peso na mente humana? A resposta começa com uma pergunta: o sexo é apenas uma necessidade física ou é a porta de entrada para algo muito mais profundo? Carl Jung acreditava que era muito mais que biológico. Ele via a sexualidade como uma expressão simbólica da energia psíquica, o que chamou de libido. Não apenas desejo sexual, mas a força vital bruta que alimenta toda a criatividade, emoção e ação. Essa ideia quebrou a visão mais restrita de seu predecessor, Freud, que focava principalmente na repressão sexual como raiz das neuroses. Jung foi além. Ele argumentou que a energia sexual, quando mal compreendida, negada ou mal direcionada, torna-se uma força sombria que distorce nosso comportamento, nossos relacionamentos e nosso autoconhecimento. Pense em como a sociedade trata a sexualidade: censurada, mercantilizada, explorada, reprimida. O que acontece quando algo tão fundamental ao nosso ser não é conscientemente integrado em quem somos? Ele não desaparece, ele se esconde, e desse lugar oculto começa a nos manipular. Jung chamou isso de sombra, a parte de nós mesmos que rejeitamos, reprimimos ou ignoramos. E dentro da sombra está nossa sexualidade desconhecida. Isso significa que nossas fantasias, nossos desejos, nossas vulnerabilidades sexuais, tudo que aprendemos a envergonhar ou negar, continua vivendo dentro de nós. Só que agora nos controla a partir das sombras. Pergunte-se: quanto do seu comportamento, das suas inseguranças, das suas reações emocionais, dos seus julgamentos sobre os outros é influenciado por desejos e medos que você nunca explorou totalmente? Quanto do seu conflito interno vem da sua tentativa de se separar dos seus próprios instintos? Jung observou que reprimir a sexualidade não purifica a alma, fragmenta-a, e essa fragmentação leva ao que os psicólogos modernos agora reconhecem como uma desconexão interior, um abismo entre nossa persona consciente e as forças inconscientes que nos movem. Vamos mais fundo. A persona, sua máscara social, é o que você mostra ao mundo. Ela é curada, controlada, aceita. Mas por trás dessa máscara, no subconsciente, estão aspectos que você não quer que os outros vejam. E a vergonha sexual frequentemente se torna uma parte dominante disso. E aqui está o perigo. O que não é reconhecido conscientemente é projetado para fora. Você vê nos outros, julga nos outros, se irrita com isso, mas na verdade é um espelho, um reflexo das suas próprias partes negadas. É por isso que Jung insistia que o crescimento pessoal exige individuação, o processo de integrar os aspectos conscientes e inconscientes do ser, incluindo, e principalmente, nossa energia sexual. O que você reprime controla você, mas o que você integra fortalece você. Muitas pessoas buscam crescimento espiritual, cura emocional e até inspiração criativa sem perceber que estão desconectadas da própria fonte que alimenta os três. Essa fonte é a libido, a energia criativa e sexual, que não busca apenas liberação, mas expressão. Quando ignorada, ela se distorce em obsessão, vergonha, medo ou vício. Quando abraçada, transforma-se em vitalidade, confiança e profundidade.
Mas como começar a reconhecer o que reprimimos? Comece observando suas reações. O que nos outros te deixa desconfortável? O que te irrita ou chama sua curiosidade de forma excessiva? Esses são sinais. Seu inconsciente está sempre tentando falar, nos sonhos, nas fantasias, nas projeções. Jung analisava sonhos por essa razão. Eles revelam os símbolos do nosso mundo interior, livres das defesas da mente desperta. E o sexo nos sonhos raramente significa apenas sexo. Muitas vezes simboliza união, não com outro, mas entre partes de nós mesmos. Então, o que você está evitando unir dentro de si? Jung acreditava que dentro de cada homem está a ânima, o feminino interior, e dentro de cada mulher, o ânimos, o masculino interior. Esses arquétipos estão profundamente ligados à forma como vivenciamos amor, intimidade e conexão. Quando não desenvolvidos, criam disfunções nos relacionamentos. Quando desenvolvidos, nos guiam para uma totalidade mais profunda. Mas esse desenvolvimento exige confrontar as sombras sexuais e emocionais, não fugir delas. Percebe agora o quanto da sua vida é silenciosamente moldado pelo que você não se permitiu sentir? A repressão sexual não é apenas sobre valores morais, é sobre fragmentação psicológica. É sobre perder o acesso a uma parte da sua força vital. O mundo moderno oscila entre dois extremos, exposição excessiva e restrição exagerada. Mas a verdadeira integração não é nem indulgência nem negação, é consciência. É enxergar a energia sexual pelo que ela realmente é, não uma ameaça, não um pecado, mas um sinal da alma. À medida que avançamos, exploraremos como essa energia molda sua identidade, seu propósito e seus relacionamentos. Veremos as verdadeiras razões pelas quais a sociedade te mantém desconectada da sua verdade sexual. E, o mais importante, revelaremos o que você pode fazer para começar a reivindicar esse poder, não para ser governado por ele, mas para ser transformado por ele. Antes de prosseguir, pergunte-se: que parte de mim eu silenciei por medo do julgamento? Que desejo eu enterrei acreditando ser errado? E o que mudaria na minha vida se eu parasse de fugir disso? Porque, ao entender o que você reprimiu, pode finalmente começar a entender quem você realmente é. Agora que abrimos a porta para as profundezas ocultas da energia sexual na psique, precisamos avançar mais, adentrar o labirinto do comportamento humano, onde desejo e negação dançam nas sombras e onde a maioria se perde sem nem mesmo perceber. Se a sexualidade representa uma das forças mais poderosas da mente humana, por que tantos temem olhar para ela com honestidade? Por que é tão rigidamente regulada pela cultura, religião e até pela identidade pessoal? Carl Jung sabia por quê. Porque a sexualidade não é apenas sobre prazer, é sobre poder. E o poder, quando inconsciente, é perigoso. A libido, como Jung entendia, é a energia vital que alimenta a nossa capacidade de nos conectar, criar, sentir, de ser. Mas o que acontece quando essa força é reprimida por muito tempo? Ela não desaparece, se transforma. Distorce-se, torna-se ansiedade, comportamentos compulsivos, obsessões secretas, até explosões de violência. Jung descreveu que tudo o que reprimimos se torna parte da sombra, e quanto mais tempo permanece oculto, mais caótico se torna quando tenta emergir. Você já se sentiu dominado por uma emoção repentina, um desejo, um medo, sem saber de onde veio? Esses são sinais de que algo no seu inconsciente está tentando falar. A repressão sexual não é apenas uma luta pessoal, é uma herança coletiva. Desde dogmas religiosos que igualaram desejo a pecado, até a mídia hipersexualizada moderna que o transforma em mercadoria e objeto, estamos presos em um paradoxo. Por um lado, o sexo está em todo lugar, nas telas, nos anúncios, em conversas casuais. E, entretanto, conversas verdadeiras sobre energia sexual, intimidade, vergonha e conexão são raras. Vemos o corpo, mas não a alma dentro dele.
Jung alertou que quanto mais desconectados estamos da nossa verdade interior, mais somos controlados pelos arquétipos que não integramos: a prostituta, o sedutor, a vítima, o dominador. Esses não são apenas papéis sociais, são padrões psíquicos que agem através de nós quando nossa relação com a sexualidade é imatura ou reprimida. Então, a questão não é se o sexo controla sua mente, mas o quanto desse controle é inconsciente. Vamos mais fundo. Há uma diferença profunda entre sexualidade e sensualidade. Sensualidade é a capacidade de sentir profundamente, de se engajar na vida através dos sentidos. É a raiz da intimidade, não apenas com os outros, mas com você mesmo e com a existência. Quando reprimimos a energia sexual, não perdemos apenas prazer, perdemos presença. Nos tornamos distantes, ansiosos, entorpecidos. Buscamos distrações, vícios ou hiperestimulação para compensar a desconexão interior. Jung acreditava que a cura começa ao trazer consciência para o que foi exilado. Olhar para isso não com julgamento, mas com curiosidade. Por que você sente o que sente? Quem te ensinou a ver seu corpo, seu desejo, suas necessidades como algo vergonhoso ou perigoso? E, mais importante, como seria recuperar essa parte de você, não através da rebeldia, mas da integração? Uma das ferramentas mais poderosas que Jung usou para explorar o inconsciente foi a análise dos sonhos. Nos sonhos, símbolos ultrapassam as defesas da mente consciente. Sexo em um sonho raramente indica desejo físico. Na maioria das vezes, aponta para a união psicológica, o desejo de integração. Quando você sonha com intimidade, conexão ou até experiências tabus, seu inconsciente pode estar tentando revelar onde seus aspectos masculinos e femininos internos estão divididos. A união dos opostos, o que Jung chamou de conjunktio, é um tema central na alquimia psicológica. É a fusão de luz e sombra, masculino e feminino, desejo e razão. E, em cada indivíduo, esse casamento interior deve acontecer para que se torne completo. Então, pergunte-se novamente: o que meus sonhos revelam sobre meus desejos ocultos? Quais fantasias eu julgo, mas secretamente anseio entender? Que parte de mim eu tive medo de acolher de volta? Nossa cultura nos treinou para temer essa exploração. Ela recompensa estímulos superficiais, mas pune a profundidade. Isso não é por acaso. Uma pessoa conectada à sua verdadeira energia sexual, não manipulada por ela, mas harmonizada, torna-se poderosa. Por quê? Porque ela não é mais controlada pela vergonha, não é mais facilmente manipulada por validação externa. Ela para de buscar a aprovação de sistemas que prosperam na desconexão. Por isso, recuperar sua energia sexual reprimida não é apenas pessoal, é revolucionário, é espiritual, é libertação psicológica. Psicólogos modernos ecoaram as percepções de Jung. O Dr. Bessel van der Kolk, em seu trabalho O Corpo Guarda as Marcas, mostra como o trauma, especialmente o trauma sexual ou a repressão, se instala no sistema nervoso, influenciando comportamento, regulação emocional e autopercepção. A única saída é através da consciência, da corporificação, de sentir o que lhe disseram para não sentir. Não podemos curar o que não enfrentamos e não podemos enfrentar o que não admitimos que existe. No momento em que você para de fugir da sua própria sexualidade, começa a descobrir algo sagrado, sua verdade. E a verdade nem sempre se parece com o que você espera. Ela pode vir com dor, com luto, com raiva, mas no fundo há poder. Porque aquilo que foi mais reprimido, muitas vezes é justamente a energia que você precisa para curar, crescer e se tornar. Você não foi feito para viver em fragmentos, nem para ser governado por forças secretas. Você foi feito para se tornar inteiro, e a totalidade exige coragem. Na próxima parte, exploraremos como essa energia afeta seus relacionamentos, não apenas os românticos, mas sua conexão com os outros e consigo mesmo. Revelaremos por que a maioria das pessoas está presa em padrões de atração que refletem suas feridas e não seus desejos.
E, mais importante, mostraremos como começar a se libertar desses padrões para experimentar intimidade verdadeira. Mas, antes de avançarmos, reflita: como seria sua vida se você parasse de temer sua própria profundidade? Quem você poderia se tornar se abraçasse cada parte do seu ser, até mesmo as que um dia te assustaram? Você não precisa responder em voz alta, mas deixe essas perguntas ecoarem dentro de você, porque elas não são apenas perguntas, são convites para ver, para sentir, para se transformar. Agora que exploramos a profunda influência da energia sexual reprimida na psique, é hora de examinar como ela afeta algo tão central quanto os relacionamentos. Porque o que você reprime dentro de si não fica em silêncio. Ele fala através do modo como você ama, como deseja e como sofre. Carl Jung acreditava que os relacionamentos servem como espelhos, revelando o que está não resolvido dentro de nós. Somos atraídos não apenas por quem amamos, mas por quem ativa material inconsciente que ainda não integramos. Pense. Quantas vezes você se viu inexplicavelmente atraído por alguém que te excita, te frustra, até te machuca, e mesmo assim você não consegue ir embora? Isso não é coincidência, é projeção. Jung ensinou que a projeção é o processo pelo qual atribuímos a outra pessoa nossas próprias qualidades não reconhecidas, desejos, medos e feridas. E em nenhum lugar isso é mais ativo do que nos relacionamentos românticos e sexuais. Quando não confrontamos nossa própria sombra, nos apaixonamos pelo que parece faltar em nós. O parceiro se torna um símbolo do nosso eu oculto. É por isso que a paixão pode ser tão intensa, porque não é só sobre eles, é sobre você tentando se reunir com o que perdeu dentro de si. O problema é que, quando a ilusão se desfaz, muitas vezes nos sentimos traídos. Mas não foi eles que mudaram, foi a projeção que se dissolveu. E o que resta é a verdade crua. Duas pessoas, cada uma carregando suas próprias sombras, cada uma esperando que o outro cure o que elas mesmas evitaram. É por isso que a repressão sexual não é apenas uma questão pessoal, é uma ferida relacional. Quando você está desconectado do seu próprio desejo, do seu próprio corpo emocional, da sua própria sensualidade, você não pode verdadeiramente encontrar o outro. Você só pode performar conexão, não senti-la. Verdadeira intimidade, emocional, psicológica e física, exige vulnerabilidade. E vulnerabilidade é impossível quando a vergonha domina seu mundo interior. Então, pergunte-se agora: nos meus relacionamentos, eu estou me mostrando por inteiro ou apenas representando a versão de mim que acredito ser aceitável? Será que permito que os outros me vejam de verdade ou apenas as partes que aprendi a controlar? Que parte de mim ainda tenho medo de compartilhar porque nem eu mesmo a aceitei por completo? Jung acreditava que a totalidade não vem da perfeição, mas da integração. Isso significa amar até mesmo o que parece inamável em nós, nossa necessidade, nossa dor, nossa fome. Esse é o caminho da individuação, tornar-se um eu unificado, não uma performance fragmentada. Pense em como grande parte dos relacionamentos modernos é construída sobre gestão de imagem. Cuidamos de nossas personas, reprimimos nossas necessidades reais e tememos que, se alguém visse nossa verdade crua, ela ia embora. Mas a verdadeira tragédia não é que os outros possam ir embora, é que nós mesmos nos abandonamos no processo. Este abandono começa com a desconexão da nossa verdade sexual. Muitas pessoas associam sexo à performance, à validação, a controle. Mas a sexualidade, quando despertada, não é nada disso. É presença, é vulnerabilidade, é entrega, não a outro, mas ao momento, a si mesmo, à inteligência divina do corpo. O corpo não mente. Quando você está seguro, ele se relaxa. Quando está com medo, ele se tensiona. Quando está desconectado, ele se anestesia. E tudo isso, cada sensação, cada reação, é informação. Seu corpo é o inconsciente falando através da sensação. Quando você ouve, começa a despertar. Quando você ignora, vive em confusão. O trabalho de Carl Jung nos mostra que a psique anseia por equilíbrio. O inconsciente está sempre buscando realização consciente.
E quando a sexualidade é empurrada para as sombras, ela não desaparece, ela irrompe através de ciúme, manipulação, infidelidade, autossabotagem e, em muitos casos, através de uma solidão profunda, mesmo na presença de outros. Muitas pessoas hoje se sentem sozinhas, não por falta de amor, mas porque não têm intimidade verdadeira. Elas não permitiram ser plenamente conhecidas, nem por si mesmas. Lembre-se da última vez que você se sentiu realmente visto, não apenas admirado, mas compreendido, não desejado por uma máscara, mas valorizado por sua essência. Esse é o tipo de conexão que se torna possível quando paramos de fugir da nossa sombra. E a energia sexual, quando abraçada conscientemente, torna-se a ponte do isolamento para a união, da vergonha para o sagrado. Isso não é sobre hedonismo, é sobre cura. É sobre resgatar a parte de você que nunca deveria ter sido silenciada, a parte que é criativa, apaixonada, viva. Nas tradições antigas, essa energia era reverenciada. No Tantra, por exemplo, a energia sexual é vista como uma força sagrada, um portal para a consciência elevada. Não pelo ato em si, mas pela entrega, pela intensidade, pela presença que ela exige. Uma fusão total de corpo, mente e alma. Jung viu temas semelhantes na alquimia, a transformação simbólica de matéria bruta em ouro. Ele acreditava que o verdadeiro processo alquímico era psicológico. Você pega o que é inconsciente, caótico, reprimido e o transmuta através da consciência. O chumbo se torna ouro. A sombra sexual se torna poder sagrado. Mas, para isso, você deve primeiro encarar o que temeu: a culpa, a dor, a confusão. Você precisa encontrar a versão mais jovem de si mesmo, aquela que aprendeu que o desejo era errado, que amor significava perigo ou que prazer não era seguro. E você deve oferecer a essa versão compaixão, não julgamento. Porque sem compaixão não há cura. E sem cura, você continuará repetindo os mesmos padrões uma e outra vez, com rostos diferentes, esperando um resultado diferente. Como seriam seus relacionamentos se você parasse de projetar sua sombra e começasse a integrá-la? Que tipo de intimidade você poderia criar se amasse o suficiente para se mostrar completamente sem máscaras? E como toda a sua vida mudaria se você parasse de suprimir a própria força que lhe dá vida? Na parte final, revelaremos a verdade mais importante e poderosa de todas, aquela que tem o potencial de transformar não apenas sua compreensão da sexualidade, mas da sua própria existência. Uma revelação que une tudo o que exploramos em um único insight transformador. Até lá, deixe isso ecoar dentro de você. Você nunca foi feito para ser dividido em dois, ator e eu, máscara e alma. Você foi feito para se tornar inteiro. E essa totalidade começa quando você para de fugir do que é e começa a ouvir o que tentou não sentir. O que lhe ensinaram a reprimir é a chave para a sua libertação. Não apenas sexual, mas emocional, criativa, espiritual. A pessoa que integra sua energia sexual não se torna escrava do desejo, torna-se sua mestra. E nesse domínio, ela acessa algo que poucos alcançam, a plenitude do seu ser. Então, pergunte-se agora: o que você teve medo de sentir? Que parte do seu poder você abandonou porque alguém um dia lhe disse que era perigosa? E o que significaria reivindicá-la, não com ego, mas com amor? Porque o poder não está no ato, mas na consciência, na capacidade de escolher com clareza, de sentir plenamente, de se conectar profundamente, de viver com verdade. É para isso que Jung nos guiou, o caminho da individuação, tornar-se seu eu completo. E para isso, você deve atravessar os lugares que lhe ensinaram a evitar. Deve enfrentar sua sombra. Deve fazer as pazes com seu desejo. Deve trazer sua energia sexual das trevas para a luz, não para ser exibida, mas para ser honrada. Ela é a ponte entre seu mundo interior e o mundo que você constrói lá fora. E quando você torna essa ponte sagrada, começa a se transformar. Você se torna menos reativo, mais centrado, mais compassivo, mais poderoso.
Você começa a amar não por carência, mas por sacralidade. A criar não por falta, mas por transbordamento. A viver não por repressão, mas por alma. Vamos ser honestos, a maioria das pessoas nunca fará esse trabalho. Elas permanecerão no ciclo, reprimem, projetam, repetem. Mas se você ainda está aqui, é porque algo em você está pronto. Pronto para lembrar o que o mundo tentou fazer você esquecer. Que sua energia é sagrada, que sua verdade não é vergonhosa, que sua totalidade é o seu destino. Você não está quebrado, você não é demais, você não é perigoso, você é simplesmente poderoso. E esse poder, quando reivindicado, torna-se amor em movimento. Se esta mensagem ressoou em você, deixe-a ir além da mente. Deixe-a ecoar em seus ossos. Deixe-a chamar de volta as partes de você que você enterrou. A parte criativa, apaixonada, a parte selvagem, a parte sagrada. Elas não se foram, só estão esperando. E quando você as receber de volta, sua vida começará a mudar. Não porque você adicionou algo, mas porque parou de esconder quem você é. O reprimido se torna sagrado, o ferido se torna sábio, a sombra se torna luz. Este é o caminho que Jung nos mostrou, e agora é seu para percorrer. Não amanhã, não um dia, agora. Porque a verdade não está esperando por você no fim da sua jornada. Ela esteve dentro de você o tempo todo. Obrigado por olhar para dentro.